Olá, uma alegria estar aqui para ministrar essa aula de matemática no curso da Flávia. Flávia, muito obrigada pelo convite, pela confiança, espero corresponder. E agradecer também pela Flávia ter feito esse curso, que tem ajudado tantas famílias a aprender mais sobre educação clássica, e me incluo nisso porque tenho aprendido muito com esse curso. Quando a Flávia me propôs o tema, matemática como linguagem, eu logo comecei a fazer várias anotações de algumas coisas que eu poderia falar. Mas aí eu me dei conta que eu precisava antes entender o que é o ensino de matemática dentro da perspectiva da educação clássica, né? Eu já havia lido um pouquinho de um dos capítulos desse livro, A Mente Bem Treinada, da Susan Bauer, que eu até gravei uma aula gratuita aqui na Connect também, onde eu vou destrinchando, lendo o capítulo junto e destrinchando e dando o meu entendimento sobre a matemática na fase da gramática, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Mas as minhas leituras sobre educação clássica ficaram restritas ali, a um capítulo do livro da Susan Bauer. Eu ouvi falar muito em educação clássica, né, desde que optei pela educação domiciliar no início do ano passado, no início de 2020, então inserida numa comunidade de famílias educadoras que adotam um currículo de educação clássica. É claro que os termos e alguns conceitos eu fui ouvindo bastante, mas dizer que eu tinha estudado sobre isso ainda não. Então, antes de preparar essa aula, eu pensei, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre educação clássica para não falar nenhuma bobagem, né? Então, eu comecei assistindo as aulas aqui do curso da Flávia, que foi sensacional. Foi colocando as peças na minha cabeça, foram se encaixando de muita coisa que eu tinha ouvido aqui e ali, e fui começando a compreender um pouquinho melhor. Li outras partes desse livro da Susan Bauer, A Mente Bem Treinada. Também peguei esse livro aqui, o The Question, que é um livro da Lee Bortins, que é a fundadora do Classical Conversations, que é esse currículo de educação clássica que eu citei ainda há pouco. Falar currículo eu acho meio estranho, né? Porque acho meio contraditório, mas ela propõe um currículo, mas é um currículo bem flexível, não é um currículo fechado como a gente está acostumado a ver em escola. As famílias ainda têm muita autonomia. Além disso, eu vi o vídeo do Rafael Falcon, que a Flávia indicou aqui no curso. Também foi muito bom para ampliar minha compreensão sobre educação clássica. E além disso, busquei vários blogs, sites, entrevistas com professores de matemática que trabalham em escolas fora do Brasil de educação clássica. Então também fui buscar um pouquinho como é a prática docente desses professores e o que é diferente das outras escolas, né? Então foram professores que passaram por uma escola que não se propõe a ser de educação clássica, e agora estão numa escola de educação clássica, apesar de não ser educação domiciliar, mas tem os princípios da educação clássica. Então fui ouvindo aqui e ali várias coisas e estudando para poder hoje ter alguma compreensão, né? Não sou nenhuma expert no assunto, tenho certeza que ainda tenho muito a aprender, mas já deu pelo menos para eu poder fazer algumas decisões em relação ao ensino de matemática e entender como o ensino de matemática pode se encaixar dentro de uma perspectiva de educação clássica. Então, o que eu aprendi de mais significativo e que é a base, né, com base nessa compreensão que eu venho propor essa aula de matemática hoje, é que a educação clássica, ela não se resume a estudar latim e ter como base o trivium, que é a gramática, a lógica e a retórica. Não se resume a isso, né? Eu tenho escutado várias críticas a famílias que falam, não, claro que eu faço educação clássica, porque o meu filho estuda latim e a gente segue o trivium, né? Mas e daí? O que mais? Então não é só isso, tem muito mais do que isso. Segundo, que o objetivo final, e isso a Flávia deixou muito claro lá nas primeiras aulas, eu achei bem interessante, que o objetivo final na educação clássica não é o ensino das disciplinas em si, para que o nosso filho saiba escolher uma profissão, para que ele exerça bem a sua profissão, para que ele seja bem sucedido, para que ele
tenha filhos e possa dar uma boa educação, para que eles também possam escolher uma boa profissão e ser bem-sucedidos e assim por diante. Esse não é o fim, né? O fim não é poder fazer algo, mas o fim é ser alguém, um ser completo, íntegro, pensando em todas as dimensões da formação, não só das disciplinas que a gente estuda na escola. Então isso também parece simples e óbvio, né? Quando os nossos filhos vão para a escola, a gente também pensa, ou deveria, né, escolher uma escola cujos valores casam com os nossos, mas nem sempre isso é possível, né? E mesmo quando é possível, como foi o nosso caso aqui, que os nossos filhos mais velhos, e a Raquel também estudava numa escola cujos valores casam com os nossos, ainda assim a gente separa muito, né? Bom, lá na escola ela vai aprender as matérias, a educação quem dá aqui em casa sou eu, então fica separado. E quando você se propõe a ensinar em casa na perspectiva da educação clássica, isso tudo não tem mais como separar. Então, realmente, o tempo todo a gente está tanto pensando na formação do caráter quanto na aprendizagem dos conceitos, não necessariamente separadinhos em caixinhas, né? Matemática, português, história, mas tudo junto. Então, isso também foi bem esclarecedor para mim. E por fim, né, o que eu trago desses estudos também é que a gente precisa fazer uma escolha sobre o trivium. Então eu percebi que há duas posturas, né? As pessoas que entendem que a educação clássica, como foi feita lá atrás, na Grécia, em Roma, que naquela época o trivium, a gramática, a lógica e a retórica eram disciplinas que as crianças e depois os jovens precisavam estudar. Então, precisava estudar gramática, lógica, retórica para ter um domínio grande, não vou dizer absoluto, mas um domínio muito grande da língua e da linguagem, para então ser capaz de ler os textos das outras áreas, né? E aí vinha no quadrivium a aritmética, a geometria, a música, a astronomia. Depois os mais estudiosos também, se continuassem os estudos, iriam para a medicina, para a teologia, para o direito. Iam se tornar governantes, juízes e assim seguia de acordo com o conhecimento que a pessoa tinha. Mas então gramática, lógica e retórica eram disciplinas. E depois desse domínio da linguagem é que começava o ensino da matemática. Claro que já deveria ter alguma matemática muito básica mesmo do cotidiano ali antes, mas o estudo de aritmética, por exemplo, que é por onde a gente começa com a criança pequena hoje, formalmente ele era depois do trivium, né? Então isso é a matemática, é esse lugar que a matemática ocupava para quem considera a educação clássica lá de antigamente. Aí veio essas autoras aqui, né, desses livros que eu mostrei, mais contemporâneas a nós, e baseadas nos estudos da Dorothy Sayers também, o The Lost Tools of Learning, em que ela, a Dorothy Sayers, define a gramática, a lógica e a retórica como fases do desenvolvimento da criança. Então, ela não enxerga ali gramática, e nem a Lee Bortins e nem a Susan Bauer, pelo que eu entendi, não enxergam gramática, lógica e retórica como disciplinas a serem estudadas, mas como fases do desenvolvimento, né? Então, a fase do desenvolvimento da criança, da gramática, que é onde ela vai estudar também gramática, a gramática da língua, né? É a fase que a Dorothy Sayers diz que é a fase do papagaio, quando a criança absorve tudo, então é dada uma ênfase grande à memorização, né? Depois vem a fase da lógica, lá pelos seus 13 anos, por aí, que é na fase dos porquês, quando começa a perguntar os porquês e querer questionar tudo. Então, essa seria a fase da lógica. E, por fim, a fase da retórica, quando a pessoa, o jovem, já é capaz de compreender, né, fazer as conexões de tudo aquilo que ele memorizou,
já respondeu as suas perguntas, os porquês, já formou a sua própria opinião sobre aquele assunto, e aí na fase da retórica, então, ele é capaz de expor, né? Então são vistos, essas 3 etapas são vistas, 3 conceitos são vistos mais como fases do desenvolvimento do que como disciplinas a serem estudadas. Claro que tem um pouco também de disciplina a ser estudada, porque na fase da lógica se estuda a argumentação, na fase da retórica a oratória, como expor, então é claro que se estuda isso, mas é dado uma ênfase maior na literatura a isso como fases do desenvolvimento, né? Então o trivium eram as artes, lá voltando então, antigamente o trivium eram as artes verbais, gramática, lógica e retórica, que é a capacidade de escrever, pensar e dizer, e o quadrivium, as artes quantitativas, aritmética, geometria, música e astronomia, como eu já citei. Então, vendo essas 2 posições, eu me vi num ponto em que eu pensei, bom, eu tenho que escolher, né? O que eu vou fazer então com a minha filha em casa? Eu vou primeiro querer que ela domine a língua e a linguagem muito bem, porque eu acho que ela ainda não chegou ao fim desse processo, pelo menos não a um ponto desejável para ser capaz de ler textos e aprender sozinha. Então eu vou querer isso, e vou ensinar matemática depois, ou eu já vou trazer a matemática junto e vou encarar gramática, lógica e retórica como fases do desenvolvimento. O que eu vou fazer, né? E aí a minha opção foi por não ser nem tanto um nem tanto outro, ficar um pouco ali no meio do caminho, né? Não acho viável tentar fazer como antigamente, primeiro porque eu não conseguiria reproduzir hoje as condições daquela época, né? Quando eu falo isso, eu falo até pensando no acesso à informação mesmo. Os nossos filhos já nascem praticamente sabendo um monte de coisas, né, que nem existiam naquela época. Então, eu acho difícil reproduzir as condições que se tinha naquela época. E segundo, porque no nosso caso aqui, né, a Raquel frequentou a escola até o 6º ano, então ela já foi muito escolarizada. Então, seria muito difícil romper com aquilo tudo radicalmente e propor uma estrutura completamente diferente. Então a gente tem tentado fazer aqui uma adaptação. E nessa adaptação eu consigo concordar com a Dorothy Sayers, com a Susan Bauer, com a Lee Bortins nessa questão das fases do desenvolvimento. Sim, a criança tem essas fases do desenvolvimento que eu não sei se a melhor escolha é chamar de gramática, lógica e retórica, mas tem as características que elas descrevem. Mas eu considero que essas fases do desenvolvimento ali, eu acho que elas estão bem associadas, ou até mais associadas, ao momento em que a pessoa precisa aprender algo novo do que a idade em si. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu comecei a ouvir sobre educação clássica, que era um assunto que até então eu nunca tinha ouvido falar, mesmo passando pela faculdade, mestrado, doutorado em educação, eu nunca tinha ouvido falar em educação clássica. Eu comecei a ouvir falar nisso quando entrei no mundo da educação domiciliar, ano passado. Então, quando eu comecei a ouvir falar sobre isso, foram vários termos novos. Educação clássica, Charlotte Mason, por princípios, um monte de termos que talvez vocês saibam mais do que eu aí. E era uma salada de termos e que nada fazia sentido aqui na minha cabeça, né? Mas eu só fui absorvendo, só ouvindo e guardando lá na caixinha essas informações e pensando, um dia eu vou ter que parar para aprender sobre isso tudo. Mas começamos assim mesmo, sem saber muito bem no que a gente estava se metendo. Quando a gente já estava lá com a mão na massa, fazendo a educação clássica com a Raquel, a educação domiciliar com a Raquel, é que eu comecei a me perguntar, mas espera aí, eu vou ensinar ciências, história, geografia, tudo separado como era na escola ou não? Como é isso na educação clássica? Então veio a fase do questionamento, que é a característica da fase da lógica. E depois de questionar, de ler, de estudar, hoje, quando eu tenho uma opinião formada, ainda que essa opinião possa estar cheia de erros, mas eu tenho uma opinião, eu sou capaz de expor essa minha opinião.
Então, é a característica da fase da retórica. Então, eu entendo que essas características dessas fases, elas estão presentes na nossa vida, não só naquelas idades em que elas colocam, mas elas estão presentes na nossa vida em qualquer momento que a gente precise aprender algo novo. E aí eu trago isso para a questão da aprendizagem da matemática. Na aprendizagem da matemática, claro que há fatos básicos e algumas regras básicas que é ideal que a criança aprenda quando ela é menor, né? Para que quando ela for aprender algumas coisas mais complexas na matemática, aquelas coisas que são muito elementares, para que ela não perca tempo com aquilo. Então ela precisa dominar aquelas ferramentas básicas para poder avançar. Mas no que você avança, no que você entra num novo campo de conhecimento dentro da matemática propriamente dita, então, por exemplo, o estudo de matrizes ou o estudo de probabilidade. Dentro desses estudos mais específicos, a gente começa geralmente ensinando uma nomenclatura nova, os termos, para depois chegar nos questionamentos e então na compreensão e ser capaz de expor. Então, de novo, essas características dessas etapas se apresentam mesmo dentro de um campo do conhecimento de uma disciplina, né? Não da disciplina toda em si, mas de uma disciplina que pode ser a matemática ou qualquer outra. Então, é assim que eu enxergo e é assim que eu venho propor e que eu venho falar então sobre a matemática como linguagem na fase da gramática, aqui dentro desse curso da Flávia. Claro que eu concordo com a Dorothy Sayers e as outras autoras que em algumas idades é mais natural e mais fácil desenvolver as habilidades de cada uma dessas etapas, né? Você não vai pedir para uma criança pequena já argumentar e expor. Assim como quando a gente é adulto e precisa aprender algo novo e decorar termos e definições, o nosso cérebro já não é mais tão pronto para isso quanto de uma criança. Então, eu entendo quando elas separam na idade que é para a gente ter um foco, né? Bom, agora a criança ela realmente absorve muita informação, então vamos dar muita informação para que depois ela venha argumentar e venha a expor. Mas eu falei que eu ficava meio no meio do caminho porque eu não considero que se encerra aí, eu não considero que é tão rígido, eu considero que a gente precisa voltar nas habilidades da gramática em outros momentos da nossa vida, mesmo adultos, certo? Então, feita essa introdução e tentando explicar mais ou menos essa minha compreensão, eu pensei que não seria possível começar a aula, desculpa se foi longo, mas eu entendi que não seria possível começar a aula de matemática sem expor onde eu vejo a matemática dentro disso tudo, né? Dentro de uma educação clássica que alguém pode dizer, não, mas na educação clássica você não começa a matemática com a criança, então eu estou explicando por que eu vou propor que comece, né? Por que eu vou propor que comece com a criança? Porque eu entendo que quando a criança é pequena, a gente realmente precisa dar as informações e as ferramentas que ela vai precisar e que ela é capaz de absorver e que ela é capaz de dominar para, à medida que ela vai crescendo, ela ir questionando e chegando à compreensão e à exposição daquilo que ela entende, tá? Então é por isso. Bom, eu quero então começar tentando fazer uma relação aqui da matemática com aquelas primeiras aulas aqui do curso da Flávia. Aquelas aulas em que ela falou de valores, em que ela falou sobre Deus ser um Deus de ordem, sobre rotina, sobre hábitos. Parece que aquilo não tem nada a ver com a matemática. Mas à medida que eu ia ouvindo aquelas aulas e já tentando fazer alguma relação com as coisas que eu pretendia falar aqui, algumas coisas foram me saltando aos olhos e eu queria compartilhar isso aqui. Então, quando a Flávia falou lá da ordem material, por exemplo, que a criança aprende pelo concreto, que ela aprende que tudo tem o seu lugar, e aí tem a questão da ordem, né? Eu pensei, bom, na matemática a gente trabalha a ordem também. A gente trabalha ordem baseado em alguns critérios. E aí quando você está lá com a criança
trabalhando a ordem na matemática, você pode puxar o princípio da ordem também numa perspectiva mais ampla de valores cristãos, de valores que você tenha. Então eu quero exemplificar aqui, por exemplo, que a gente pode, com a criança bem pequena, começar já a dar uma noção de ordem quando a gente mostra para ela, por exemplo, algumas torres assim, né? E eu posso pedir para ela colocar essas, digamos que eu não dou já desse jeito, né? Dou tudo misturado, e eu posso pedir para a criança colocar em ordem de tamanho. Então, ela tem um parâmetro ali para colocar em ordem. Eu posso também pedir que a criança coloque em ordem, por exemplo, eu posso mostrar para ela esses 4 objetos, né? E pedir que ela coloque em ordem, que primeiro ela coloque os que têm as faces triangulares, claro que uma criança um pouquinho maior já aqui, e depois os objetos que têm as faces quadrangulares, né? Nisso a gente já vai começar a entender o que é face, o que é triângulo, o que é um quadrilátero. Claro que a criança já vai ter que ter passado aqui da fase da contagem e já vai ter que reconhecer algumas formas. Eu posso pedir que ela coloque em ordem pela quantidade de lados, independente da forma. Então eu vou ter que dizer qual é o critério que eu quero que ela ordene esses objetos. Dá para ordenar também por cores, né? Você tem lá uma coleção grande de lápis de cor, você pode pedir para a criança colocar aqueles, ou não de uma forma chata, né? Mas vamos arrumar isso aqui, vamos colocar por cores para ficar mais bonito. As meninas fazem isso meio que quase naturalmente, algumas, né? Arrumar lá os lápis por cor, do mais escuro para o mais claro, ou deixar isso livre, ver como a criança vai arrumar. E aí eu acho muito interessante que se tem algum lápis que está fora do lugar, né? Porque não tem um jeito certo de você arrumar por cor. Cada pessoa acho que vai começar por uma cor. Mas se a gente bate o olho, a gente consegue ver se tem algo fora do lugar. E aí isso para mim remete à questão da estética, que também a Flávia tocou um pouquinho nesse ponto, né, da estética que está presente também em alguns aspectos da matemática que eu vou falar daqui a pouco, mas nessa parte das cores a gente vê que está fora do lugar, né? E isso tudo remete também aos valores divinos, né? Quando a gente tem a palavra de Deus guardada no nosso coração e na mente, né? Coração, mente. E os seus princípios, os seus valores para a gente seguir, e a gente, né, sai um pouquinho do trilho, a gente vê que está fora do lugar. Então eu consegui ir vendo essa relação de algumas coisas bem da matemática, mas que refletem atributos do nosso Deus. Então quando eu fui vendo a Flávia falando lá, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de princípios, e na matemática isso se expressa muito fortemente, a questão da ordem dos números, né? Eles são ordenados, os números não são aleatórios, caóticos, existe uma ordem, e essa ordem está associada a quê? Está associada a entender que sempre o seguinte é mais um. Então isso aqui também ajuda nisso, né? Você perceber que de um para o outro é mais um. Então eu fiquei pensando assim, essas características, essas coisas que aparecem na matemática, que a gente consegue ver ordem, princípio, revelam o atributo de Deus também, né? Então não é tão desconexo quanto parece ser. Espero que para você faça o sentido que fez para mim. Então, falando da numeração, da ordem da numeração, né? Então a gente vai começar depois desses exemplos que eu dei com crianças menores. Esse aqui já com crianças um pouquinho maiores. Mas depois desses aqui, pode passar para ordenação dos números, né? Então a criança vai entender a contagem, dá para usar dados, pedir para ela ordenar lá, se você tem 6 dados, pedir para ela ordenar pelos números, e ali é interessante você perceber se ela já é capaz de fazer o subtising, a criança pequena. O subtising é olhar a quantidade e reconhecer subitamente, sem precisar contar. A primeira vez que uma criança tem contato com um dado, ela precisa contar aquelas bolinhas para saber quanto tem, mas depois de um tempo, se ela tem hábito de brincar com jogos que tenham dados, ela bate o olho e ela já sabe que número é aquele ali. Isso é o subtising, né? Que é a mesma coisa que a gente faz com os dedos das mãos, né? A gente faz assim, você não precisa contar para saber quantos tem, a gente bate o olho e sabe o que é. Então isso também é importante trazer para o universo da criança.
Isso contribui para a questão do senso numérico e para a capacidade de quantificar. E quando vai crescendo um pouquinho mais, que entra os números decimais e as frações, a gente ainda pode falar em ordem, né? Qual é a ordem desses números? E aí já não é algo mais tão óbvio e tão evidente, mas a gente percebe, por exemplo, se eu apresentar para uma criança os números 2,5 e 2,31. Espero que dê para enxergar aí, 2,5 e 2,31. Muita gente, não só criança, muito adulto até, adolescente, jovem, às vezes confunde isso aqui e acha que o 2,31 é maior do que o 2,5. Por quê? Porque acha que, como a parte inteira é igual, que o que vai diferenciar é a parte decimal. E como a parte decimal aqui é 31 e aqui é 5, e 31 é maior do que 5, então acaba achando que esse número aqui é maior. Mas o que isso revela é que o sistema decimal, de numeração decimal, para essa pessoa que comete esse erro, ele não está bem compreendido. Provavelmente essa pessoa compreende muito bem unidade, dezena, centena e milhar, e isso ela não se confunde. Mas passou para décimo, centésimo, milésimo, ela se confunde. Por quê? Porque isso não está bem compreendido, porque na fase da gramática ela não compreendeu o que são esses termos, o que é um décimo, o que é um centésimo, como eles se relacionam, né? Porque nessa fase da gramática a criança aprende definições e como elas se relacionam, não é isso? Então, precisa aprender não só o que é décimo, centésimo e milésimo, mas como se relacionam. Que um décimo são 10 centésimos, que um centésimo são 10 milésimos e assim por diante. Assim como uma dezena são 10 unidades, uma centena são 10 dezenas. Talvez isso também nem seja tão bem compreendido assim, né? Que 1 milhar são 10 centenas. Isso tudo precisa estar muito bem compreendido para poder fazer a comparação e a ordenação de números decimais, por exemplo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter na fase da gramática. Fazer com que os nossos filhos não só saibam armar contas com decimais, né? Que a ênfase não seja tanto nos algoritmos como costuma ser, mas na compreensão desses números. O que significa chegar lá no posto de gasolina e ver 4,579, né? No preço da gasolina? O que significa olhar para uma balança lá no mercado e ver 2,315 quando pesa lá um saco de laranja, sei lá. O que significa esses números? Ou a própria pessoa se pesar numa balança e ver lá aquele número ponto alguma coisa. O que significa isso? Então a gente pode desde pequeno ir trazendo para o cotidiano da criança esses números e sempre que possível ir explicando. Claro que com uma linguagem acessível à idade da criança, certo? Mas para a gente saber qual é a linguagem acessível, como explicar e o momento de explicar, a gente precisa saber isso muito bem antes. E aí toca num ponto que é um pouco doloroso para a gente, né? Que opta pela educação domiciliar, que é a questão da autoeducação. A gente precisa estudar, sim. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. A Flávia falou também sobre a ordem temporal, então ela trouxe lá o exemplo do calendário. E o calendário também é muito rico para a gente trabalhar a matemática. Porque no calendário, primeiro que tem a tábua de multiplicação do 7, né? Ou a tabuada do 7. Você pode contar semanas e ver quantos dias tem em X semanas. E ali você tem os números da tabuada do 7. Mas algo que eu acho mais interessante é compreender a contagem em sistemas que não são decimais, né? A própria contagem das semanas, por exemplo. Quando você está contando lá os dias e você vai passar de dia para semana, esse sistema não é decimal, é um sistema não é de base 10, ele é de base 7, certo? Porque a cada 7 dias você completa uma semana, mais uma semana, né? Então você tem lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6 dias.
Quando vai para 7 dias é uma semana. Aí 8 dias é uma semana e um dia. 9 dias é uma semana e 2 dias. E assim por diante. Você tem 24 dias. São 3 semanas e 3 dias. Então esse é um sistema de base 7. Assim como a contagem dos meses, né? A cada 12 meses você tem um ano. Então isso seria já um sistema de base 12, que a cada 12 você forma um grupo maior. Então eu tenho 12 meses, forma um ano. Se eu tenho 24 meses, isso são 2 anos. Se eu tenho 30 meses, isso são 2 anos e 6 meses. Então a cada grupo de 12 você forma uma unidade do grupo maior. Isso é a mesma lógica do nosso sistema de numeração decimal, que a cada 10 a gente forma uma unidade do grupo maior, né? Então, quando eu tenho 10 unidades, eu vou ter agora uma dezena. Quando eu tenho 10 dezenas, eu vou ter uma centena, e assim por diante. Então, é a mesma lógica. Então, é uma boa oportunidade de trabalhar essa noção, né? De quando junta um grupo, você tem uma representação para um grupo maior, que é importante lá para o sistema de numeração decimal também. Então, o calendário é muito rico. Na ordem mental, a Flávia trouxe toda a questão de certo e errado, de verdadeiro ou falso, de limites, de verdades, e isso tudo também aparece na matemática. Até a questão de limite aparece na matemática, mas é uma matemática um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais avançada, mas aparece também, daria para a gente viajar um pouquinho e achar um paralelo, né? Um paralelo bem interessante, na verdade, mas eu vou deixar isso para um outro dia, senão eu não chego no ponto da matemática como linguagem na fase da gramática. Na aula da afetividade, eu também consegui ver muita relação com a matemática. Por quê? Porque lá a Flávia fala que a criança ela aprende pela imitação. Ela vai aprender pela influência dos pais. Ela vai imitar o que os pais fazem. Ela vai imitar o jeito de falar dos pais. É impressionante isso, né? É impressionante que a gente até enxerga nos nossos filhos aquele defeito dele que mais nos incomoda é o nosso defeito, que ele copia igualzinho, né? E aí parece que é o que mais dói pra gente. E aí, nessa questão em relação à matemática, isso também é verdade, né? E é qualquer outra disciplina, mas aqui eu tô falando da matemática. Então, se você teve uma experiência ruim na escola com matemática e você fala isso em casa, e você fala com as suas amigas, e você fala isso com outras pessoas, não diretamente com seu filho, mas ele está te escutando. E você fala, ai, mas eu detesto matemática. Eu vou fazer educação domiciliar. Ai, mas a matemática eu não sei como eu vou fazer, porque a matemática eu era horrível, não conseguia aprender, eu não sei, né? Ou então, não, eu vou fazer domiciliar, eu vou estudar com ele, mas a matemática quem vai estudar é meu marido, porque eu não dou conta disso não. Gente, eu já ouvi isso demais, né? Então, se a nossa criança escuta isso, o que ela vai absorver? Né? Ou ela vai absorver que a matemática é chata, ou que a matemática é difícil, aí você pode estar na sua cabeça assim, né? Mas é mesmo. Você pode estar pensando assim, mas é mesmo. Mas ainda que você pense, tenta não falar para não influenciar, né? E tenta enxergar ou ter acesso, ou ter contato com uma matemática que seja diferente dessa que você teve, que você achou difícil e chata. Se você achou tão difícil e chata, por que muitas vezes você quer reproduzir com seu filho a mesma matemática que você aprendeu, né? É muito normal quando as crianças estão na escola e começam a aprender algo diferente do que os pais aprenderam. Um bom exemplo é divisão por estimativa. Na minha época de aluna na escola não se ensinava divisão por estimativa, talvez na sua, mesmo você sendo bem mais nova do que eu, mesmo que você seja bem mais nova do que eu, talvez você também não aprendeu divisão por estimativa na escola. Mas aí quando vem lá o livro, né, chegou o livro dos meus filhos, quando eles eram pequenos, e veio divisão por estimativa. A primeira vez que eu vi, falei, mas o que é isso aqui, divisão por estimativa? Eu fui olhar o que era, né? Claro, eu gosto de matemática, eu fui olhar e falei, nossa, que bacana, muito melhor do que o jeito que eu aprendi. Mas qual é a postura de muitos pais? Ah, não, isso aí não sei fazer desse jeito não. Não, vou te ensinar aqui do jeito que eu aprendi. Mas muitas vezes esse pai que quer ensinar do jeito que aprendeu é o mesmo pai, a mesma mãe que fala que detestava, que não tinha sentido, que não entendia nada e que só era fazer um monte de conta, mas está querendo fazer com o filho a mesma coisa. Então, se esse é o seu caso, dá uma chance para aprender uma matemática mais prazerosa, que faça sentido, principalmente se seu filho for pequeno. Se você já tiver filhos na idade da minha, da Raquel, já com 13, né?
Se você não tiver os menores, eu concordo que pode ser duro resgatar a partir daí, né? E aí, ok, terceirizar, não tem problema com isso. Também vou falar disso mais tarde. Mas se os seus filhos são pequenos e bem pequenos, por que não se dar a chance de aprender junto com eles? Né? Até porque a Susan Bauer fala disso nesse livro dela, A Mente Bem Treinada. Ela fala, se a sua criança, que tem 4, 5, 6, até 9, 10 anos, fase da gramática, se a sua criança é capaz de aprender aquilo ali que você quer que ela aprenda, por que você não é? Você é um adulto e não é capaz de aprender o que você quer que uma criança aprenda, né? Então, se coloque junto com a criança para aprender, que aí você e ela vão poder avaliar juntos se é chato, se aquele material é chato, se não é. E aí você vai poder escolher um material para seguir, não porque alguém falou para você, mas porque você está fazendo, está vendo se gosta, se não gosta, se faz sentido, se não faz sentido, se a sua criança flui bem com aquele material ou não, né? Então, nessa parte da afetividade, quando a Flávia falou sobre o exemplo, isso bateu muito forte para mim, né? E eu me pego nisso em relação a outras áreas, né? No meu caso, o calo no sapato não é a matemática, é a história, né? Que na escola, a minha relação com a história e com alguns professores de história foram muito ruins. E eu criei um trauma com a história. Mas hoje é algo que me interessa muito e que eu trabalhei numa escola que o professor de história, os alunos gostavam tanto que eu falava, um dia eu quero sentar desde a 5ª série e ir assistindo a aula de história desses professores, porque era uma escola em que os alunos saíam apaixonados por história. E hoje é uma coisa que me interessa, que quando eu posso ler uma coisa ou outra, e quando eu consigo então fazer links, né, de algumas coisas que aconteceram em tal época, eu acho super interessante. E quero aprender junto com a Raquel, cada vez mais. Então a gente precisa ter esse comprometimento com a autoeducação para ter sucesso também no ensino de matemática dos nossos filhos, principalmente filhos pequenos, e eu imagino que seja a maior parte das pessoas que estejam assistindo esse curso tenham filhos pequenos por se tratar da fase da gramática.